Olá, olá, bom dia, galera. Vamos tratar hoje sobre classe mamíferos, tá? Bom, nós estávamos estudando o reino animal e nesse reino animal o nono filo estudado foi o filo cordado, dos cordados, filo cordata, subfilo vertebrata e agora chegamos à classe mamália, tá? Classe dos mamíferos. Pois bem, o filo cordata, o filo dos cordados, ele tem numa das suas classes são os mamíferos, cujas características são presença de glândulas mamárias, pelos, dentes diferenciados, músculo diafragma e homeotermia ou endotermia, que significa temperatura própria, independente da temperatura do ambiente. Quando a gente fala dos pelos, são estruturas que revestem o corpo. Em muitas espécies, auxiliam na manutenção da endotermia. Protege a pele do homem, diminui o atrito em algumas regiões específicas. Tá? E também atua na manutenção da endotermia, da temperatura corporal. No caso dos seres humanos, em torno de 37,5. Tem origem dérmica, são ricos em queratina. Tá aí o desenho de um fragmento da pele, incluindo epiderme e derme, onde a gente vê de onde emergem os pelos, tá? E algumas outras estruturas, que são as glândulas, que nós vamos falar daqui a pouco. Olha aí, no caso, por conta da contração muscular da região onde estão inseridos esses pelos, em determinadas situações os músculos se contraem e os pelos ficam eretos. E aí caracterizando aquele quadro que a gente chama de pelos arrepiados, né? A cor dos pelos depende da quantidade de melanina. E sobre as glândulas mamárias, glândulas cuja função é produzir leite para a nutrição dos filhotes, dos recém-nascidos. Tá? Ele aproxima a mãe do filhote, ele explica a dependência do filhote em relação à mãe. Dentes diferenciados. Quase todos os mamíferos têm dentes diferenciados em vários tipos de acordo com a função. São dentes incisivos, são dentes caninos, são dentes molares, incisivos para cortar, caninos para rasgar, pré-molares e molares para triturar. Tá? Tá aqui os incisivos, função de cortar, são os anteriores. Caninos, pouco mais laterais, função de espetar e rasgar. Premolares e molares ficam mais laterais, com a função de triturar. Tá? Os herbívoros têm caninos reduzidos, porque a função dele é mais mastigar. Cortar com incisivos e mastigar, com premolares e molares. Eles não têm dentes caninos bem desenvolvidos. Já para os carnívoros, precisam de caninos desenvolvidos para rasgar. Vamos aqui, vou andar um pouquinho mais rápido. Os carnívoros apresentam pescoço curto e forte, maxilares poderosos, caninos compridos, molares com bordas cortantes. Já os onívoros, aqueles que têm hábito que se alimentam de carne e também de vegetais, eles têm uma variação dentária mais definida, cada um desenvolvendo suas funções. Presença de músculo diafragma. O músculo diafragma é um músculo muito importante que auxilia no processo respiratório e ele divide a parte superior, que é o tórax, da parte inferior, que é o abdômen. Tá? Olha só como é que funciona o diafragma. Inspirando, expirando, inspirando e expirando, tá?
ele ajuda, ele participa, ele é importantíssimo no processo de inspiração e expiração, processo respiratório, processo de enchimento de ar pelos pulmões. A homeotermia é a capacidade de ter a temperatura própria, assim como as aves têm temperatura corporal constante. Tá? As reações metabólicas promovem a produção de calor, e esse calor e essa temperatura ela é mantida, independente se o indivíduo está num ambiente frio ou muito quente. A temperatura, por exemplo, humana gira em torno de mais ou menos 37 graus. Algumas características que explicam o sucesso adaptativo dos mamíferos. O controle da temperatura corporal faz com que eles habitem os mais diversos ambientes, tanto frios como muito quentes. Tá? E esse controle da temperatura corporal dá-se graças à presença de pelos e à camada de gorduras subcutânea. A separação do sangue venoso do sangue arterial, porque o coração dos mamíferos tem 4 cavidades. Do lado direito do coração dos mamíferos circula sangue venoso, do lado esquerdo só sangue arterial. Dá mais agilidade, melhor oxigenação para o animal. O tamanho do encéfalo, que é proporcionalmente maior do que de outros animais. Daí a gente presume que a capacidade de coordenação e raciocínio é bem melhor. Movimentação eficiente com braços e pernas, tá? E inexistência de postura de ovos, o que faz com que não que o ovo seja fragilizado, mas que se o filhote é carregado internamente dentro do corpo da mãe, ele é melhor protegido. Pois bem, vamos falar de da classe dos mamíferos quanto à origem evolutiva, tá? Acredita-se que tanto os mamíferos quanto as aves tenham se originado de descendentes répteis diferenciados. Tá? Que tanto pode ter originado também as aves. Olha só, os tamanhos dos mamíferos são muito variados, vão desde os menores, cuja fotografia está aqui em cima de um dedo humano, quanto aos grandes mamíferos aquáticos. Exemplar está aqui, uma baleia azul. Tá? Muito variado. Presença de glândulas. Os mamíferos têm várias glândulas na pele. Glândulas sebáceas produzem material oleoso. Glândulas odoríferas produzem odores para diversas funções, ou para atrair ou para afugentar. Glândulas sudoríparas que produzem o suor para promover a termorregulação do corpo. Glândulas lacrimais para umedecer e limpar a superfície do olho, e glândulas mamárias para a produção e secreção do leite, para a alimentação dos filhotes. O esqueleto é ósseo, mas também existem cartilagens revestindo as superfícies ósseas, melhorando no atrito. As hemácias são anucleadas, no aparelho respiratório tem laringe e tem cordas vocais. Fecundação interna. E o resultado da fecundação, os ovos ficam abrigados na parede uterina. Tem placenta, que fornece tanto nutrientes, oxigênio, recolhe gás carbônico e excretas. Os marsupiais, gambás, tipo gambás e cangurus, o embrião deles permanece apenas alguns dias no útero, porque no restante do período gestacional, ele se aloja dentro de bolsas chamadas de marsúpios. O número de filhotes é inversamente proporcional ao tamanho do animal. Animais grandes produzem poucos filhotes, animais pequenos produzem mais filhotes. Classificação: mamíferos prototélios são os mamíferos ovíparos ou monotemados. Tá? Eles têm bico córneo, têm glândulas mamárias, não têm mamilos, e
Os filhotes, os filhotes ficam dentro de ovos. Exemplo, o ornitorrinco e a équina, que são animais da região australiana. Tá? Tem glândulas mamárias. O leite sai, ele escorre junto com o suor para alimentar os filhos. São vivíparos. Aliás, agora os metatérios. Os metatérios são vivíparos. Exemplares: canguru, urso koala e o gambá, a nossa mucura, também chamada aqui na nossa região sertaneja. Eles não têm placenta, mas têm um marsúpio. O desenvolvimento embrionário começa dentro do corpo da fêmea e se completa no marsúpio, que é uma bolsa. Tá aí os exemplares. Tá? Esse gambazinho aqui é o nosso tradicional, a nossa tradicional mucura. Não sei se alguém já ouviu falar. E os eutérios ou placentários são mamíferos que têm placenta. A placenta com função de nutrição, fornecimento de oxigênio, fornecimento de anticorpos, recolhimento de excretas, recolhimento de gás carbônico e outras substâncias. Tá aqui. Faz a nutrição, troca as gasosas e recolhe a excreção. Os exemplares, tá aqui um exemplar, gato, né? E seus filhotes, cachorro, seres humanos, somos eutérios ou placentários verdadeiros. As ordens dos placentários tem os insetívoros, são aqueles de focinho longo, fino, com dentes afiados. Ouriço, topeira. Os quirópteros são os mamíferos voadores com hábitos noturnos e hábitos alimentares variados. Exemplos: morcegos. Os primatas têm encéfalo grande, hábitos sociais, habilidades manuais. Exemplares: lêmur e macaco e o homem. O edentata, com dentes ou sem dentes ou bem reduzidos. Exemplo: tamanduá, preguiça e tatu. Os logomorfos, com incisivos que crescem continuamente. Exemplo: coelho, lebre. Os rodentios, que eles têm também incisivos de crescimento contínuo, são pequenos, alimentam-se de folhas, sementes e raízes. O rato, camundongo, a capivara. Os cetáceos são aquáticos, membros anteriores transformados em nadadeiros, não tem membros posteriores, cauda bem desenvolvida, permanece por grande espaço de tempo sem respirar, mas ele sobe à superfície para colher o ar da atmosfera, o oxigênio atmosférico. Exemplares: baleia e golfinho. Golfinhos, baleias, está aqui. Os carnívoros, tá? São animais de grande porte, com garras afiadas, dentes caninos bem desenvolvidos para rasgar o alimento. Cão, lobo, coiote, raposa, urso. Tá aí. Olha o tamanho desses caninos bem destacados, comparados aos outros dentes. Olha só. Olha só. Isso aqui é para rasgar. Proboscídeos são aqueles que têm uma probóscita ou tromba, tá? Exemplo: elefante. Os sirênios são grandes, de patas anteriores parecendo remos, habitat aquático, peixe-boi. Pteridodáctilos, aqueles que têm cascos, mas com dedos ímpares. Cavalo, zebra, anta, rinoceronte. Antiodáctilo são aqueles que podem até ter chifre, dentição reduzida, dedos pares, sem incisivos superiores. Porco, hipopótamo, camelo, veado, girafa, carneiro, bode, boi e o antílope. Bem, resumindo tudo que foi falado aqui, os mamíferos são vertebrados com pelos na superfície corporal, glândulas mamárias e diafragma.
A pele é queratinizada, recoberta de pelos, glândulas sebáceas, sudoríparas e mamárias. Tubo digestório completo, com pouquianos, podem apresentar hábito herbívoro, carnívoro ou ambos, onívoro. Respiração pulmonar, o coração semelhante ao das aves, com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. A artéria aorta voltada para o lado esquerdo, porque nas aves a artéria aorta volta para o lado direito. Produto de excreção é a ureia. São animais dioicos, com fecundação interna, desenvolvimento direto e, na maioria, são vivíparos. Apresentam placenta como anexo embrionário e é importante para a nutrição, trocas gasosas e excreção do embrião. Nós vamos ficar por aqui. Eu vou pedir para vocês estudarem mais uma lida no livro e responder os exercícios. Tchau!